Em Brasília, 19 horas. Está no ar a retrospectiva 2021 da Rouquidão do Brasil, um programa de humor com piadas sobre as notícias do governo federal que movimentaram o país no ano de 2021. Boa noite para você que me acompanha de todo o país. Sábado, 8 de janeiro de 2022. Esta é a primeira parte da retrospectiva. Confira! Em janeiro tivemos alguns destaques. O primeiro ponto é: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a liberação emergencial de 2 vacinas contra a Covid-19, sendo elas a Coronavac, do Instituto Butantan e Sinovac, e a vacina AstraZeneca, da Universidade de Oxford. Como ambas as vacinas apresentavam eficácias diferentes contra o vírus da Covid, os primeiros profissionais conhecidos como sommelier de vacina começaram a surgir, iniciando o movimento de querer escolher qual vacina tomar. Estes profissionais, que nunca pensaram 2 vezes antes de tomar cerveja boiando na água de gelo vendida por um ambulante, ou comer uma coxinha frita em óleo preto, agora discutiam com propriedade sobre os riscos de se tomar uma vacina. O estado do Amazonas, em especial a capital Manaus, sofreram um grave colapso na saúde, com falta de oxigênio e alguns insumos hospitalares, bem como uma falta nas vagas em hospitais e cemitérios. Segundo especialistas, os culpados pela falta de oxigênio são aqueles que taxariam até o ar que respiramos, e a falta de vagas foi culpa do excesso de vagabundos em cargos máximos no governo. Por conta da falta de vagas em cemitérios, familiares das vítimas de Covid queriam enterrar a mão na cara dos governantes. Fevereiro. O mês de fevereiro foi marcado pelo aumento do número de casos da Covid-19, consequência direta do relaxamento nas comemorações de Natal e Ano Novo de 2020. Muitos jovens tinham como meta de Ano Novo sair pegando geral, e realmente conseguiram, mas não como imaginavam. Diversos estados endureceram as regras de distanciamento social, criando o chamado lockdown, que fechava comércios e impedia o trânsito de pessoas nas ruas, exceto em casos de extrema necessidade, como para comprar mantimentos ou remédios. Para as autoridades competentes, se a mulher de alguém dissesse "vai ver se eu estou na esquina", não configuraria uma extrema necessidade de sair de casa. Uma boa notícia no mês de fevereiro foi a aprovação da vacina da Pfizer, já aprovada anteriormente em outros países. Entretanto, nenhuma dose do imunizante foi comprada até então, o que deixou todo mundo Pfizer da vida. Além disso, a taxa de desemprego bateu um recorde histórico de 13,5%, totalizando 13,4 milhões de comunistas desempregados, sem receber nenhuma lata de leite condensado das Forças Armadas como ajuda. Na política, Arthur Lira foi eleito para a presidência da Câmara dos Deputados, enquanto Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado. Ambos os candidatos foram apoiados pelo nosso Messias, o presidente Bolsonaro, e fontes próximas ao presidente apontam que, como ele é um líder estrategista, pagou pelo apoio dos políticos, apesar do preço ter sido uma facada. Ainda em fevereiro, o patriota e herói nacional deputado federal Daniel Silveira foi preso em flagrante após postar vídeo ameaçando os ministros do STF. Apoiadores deste ícone brasileiro ficaram indignados, pois o deputado só defendeu atos antidemocráticos, a instauração do AI-5 e queda do STF, e acabou indo para a PQP. Só isso. Março. Em março, o Brasil mostrou para o mundo que não precisa de ajuda de ninguém para ser o melhor país em ser o pior a lidar com a Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos em quase todos os estados foi de 100%. O lockdown foi adotado de forma mais apertada ainda, mas a população patriota com histórico de atleta aceitou de peito aberto a ideia das ondas e convidaram-se uns aos outros a lotarem praias, parques, festas e outros lugares. E claro, se as águas de março levaram o verão, levaram também o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que foi substituído pelo médico Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A vacina da AstraZeneca virou uma AstraMeleca e foi suspendida em alguns países da Europa sob suspeita de formação de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas. A Anvisa, entretanto, concedeu registro definitivo à vacina, afirmando que a vacina da AstraZeneca não apresentava esse risco e garantiu
quem Anvisa, amigo é. Na política, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou elegível após o STF anular todas as condenações contra o ex-presidente envolvendo a Operação Lava Jato, alegando que os juízes da 13ª Vara Federal de Curitiba não tinham competência para julgar o caso. Lula apenas precisou acrescentar um brasão do Corinthians em sua camisa preta e branca e já foi considerado apto a voltar para a sociedade. O presidente Jair Bolsonaro foi visto rasgando um brinquedo de pelúcia do Lula Molusco nesse dia, mas ninguém comentou nada sobre o caso. O país também caiu 3 posições entre os maiores países do mundo, ficando em 12º lugar graças à queda do PIB, ou Produto Incomível Bruto segundo esquerdistas. O presidente Jair Bolsonaro também realizou 6 mudanças ministeriais em março, mostrando que gosta de gastar em reformas, mas o material escolhido não é dos melhores. Ajude a manter esse sério trabalho de humor e informação. Faça uma doação com o valor que mandar no seu coração. Para o Pix leandro.cirilo@yahoo.com.br. A rouquidão é mais forte com a sua ajuda. Abril. Em abril, o primeiro lote de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil, algo que provavelmente nem a Pfizer esperava que acontecesse. A empresa foi mais ignorada pelo governo do que angu na janta ou salada em churrascaria. E depois de diversos e-mails, fora fechado o contrato para mais de 100 milhões de doses da vacina. Enquanto isso, a pandemia alastrava-se ferozmente pelo Brasil e pelo mundo, alcançando 400 mil vítimas em nosso país. No mês de abril, entretanto, aconteceu o maior evento televisionado da TV brasileira, mostrando baixarias, traições, conversas infindáveis e diversas máscaras caindo na casa mais vigiada do Brasil, a casa da Mãe Joana. Assim, foi instaurada a CPI da Covid Brasil, onde os participantes eram parlamentares que poderiam colocar no paredão diversos investigados de ações e omissões no enfrentamento à Covid-19. O prêmio desse incrível programa é um montante de R$1 milhão em pizza para todos os envolvidos. Maio! Nos episódios da CPI da pandemia, ou CPI da Covid, ou CPI da Não Creio. Os mais marcantes do mês de maio, sem dúvida, foram 2. Os depoimentos de Mara Pinheiro, que atende pela alcunha de Capitã Cloroquina, e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Mara Pinheiro defendeu o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19, mesmo não tendo qualquer respaldo científico, mesmo que ela quisesse. O que mostra que ela é uma super-heroína muito fajuta, porque querer não é poder. Dimas Covas, por outro lado, apontou o problema de negociação com a China por insumos para a vacina Coronavac, causados por declarações do presidente Jair Bolsonaro. Vale destacar alguns depoimentos, como o do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que afirmou que houve uma reunião para mudar a bula da cloroquina, como se ela fosse efetiva contra a Covid-19. Assim, o governo iria colocar informações na bula tiradas da bunda. O ministro Eduardo Pazuello também suou frio e defendeu as ações do presidente Jair Bolsonaro sem pestanejar, e talvez tenha ganhado um petisco do presidente ao fim da sessão. No dia 29 de maio, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o presidente da República, Messias Bolsonaro, por sua má atuação durante a pandemia, pedindo vacinas e um auxílio emergencial. As bandeiras mais usadas eram da cor vermelha, porque grande parte dos manifestantes temiam ser confundidos com cidadãos de bem. E nesse clima de alegria e descontração, o governo decidiu aceitar o pedido de sediar a Copa América, a Cepa América, a Copa América, a pedido da Conmebol. Segundo fontes ligadas ao governo, o alto escalão estava ansioso e torcendo pela fase do mata-mata. Junho. No dia 30 de junho, diversas entidades, políticos, partidos e qualquer pessoa com mais de 2 neurônios protocolaram um super pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O crossover entre os políticos resultou em um pedido com 23 crimes de responsabilidade, trazendo justificativas dos outros 123 pedidos de impeachment. E o super pedido ficou conhecido como 1, 2, 3 impeachment. Assinou, economizou. Já nessa temporada da CPI da Covid, o episódio que mereceu destaque foi o que trouxe suspeita de corrupção no contrato com a Covaxin. Segundo os irmãos Miranda, o presidente Bolsonaro sabia da irregularidade e procedeu
prosseguiu com a compra mesmo assim. Após esse depoimento, o Ministério da Saúde cancelou o contrato com a empresa indiana Covaxin, proibiu a compra de bolo indiano e prometeu desligar a televisão se passasse caminho das Índias em Vale a Pena Ver de Novo. A médica Nise Yamaguchi depôs e apresentou diversos estudos e resultados defendendo o uso da hidroxicloroquina, todos eles com a mesma fonte, Vozes da Minha Cabeça, e que compartilhava de uma visão muito similar à do ministro da Saúde Marcelo Queiroga em seu novo depoimento. O deputado Osmar Terraplana também deu sua contribuição à CPI, falando contra o lockdown com as mesmas fontes usadas pela Nise Yamaguchi, e negou a existência de um gabinete paralelo para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro.